Muito bom dia, seja muito bem-vindo. 9 horas em ponto pelo horário de Brasília e nós estamos ao vivo nessa conexão direta com você, microempreendedor individual. Esse é o especial Vida de MEI. Olha, pesquisa recente do Sebrae mostra que 60% dos brasileiros pretendem ter um negócio próprio, pretendem empreender. O desenvolvimento de novas políticas públicas que possibilitem a realização deste sonho é um dos temas da nossa conversa de hoje aqui no especial Vida de MEI. Vamos falar também sobre questões jurídicas envolvendo o microempreendedor individual. Parecem questões um pouco complexas, mas a ideia é essa mesmo, de trazer questões para que a gente discuta aqui com especialistas para facilitar cada vez mais a sua vida enquanto microempreendedor e também para estimular você que ainda não é a se formalizar e também tornar-se microempreendedor individual. Dividem comigo e somam comigo também essa tarefa aqui no programa de hoje. 2 especialistas e uma plateia generosa. Eu tenho comigo Fernanda Rúbia Machado, advogada empresarial, presidente da Comissão de Startups da OAB de São Paulo e CEO da Socilol, que é uma empresa que trabalha nessa intenção de facilitar processos jurídicos ou questões jurídicas para microempreendedores individuais. Também comigo, com honra, eu recebo Elias Filho. Elias é gerente de políticas públicas do Sebrae. E como todos os dias você tem visto desde segunda-feira, tenho aqui o prazer, a honra de ter uma plateia, microempreendedores individuais, grandes empresários que a gente pode dizer no Brasil, que vão acompanhar com a gente o programa de hoje, tem dúvidas e tem muita experiência para trazer para a gente também. Muito bem, Fernanda, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, dividindo com você, com a plateia e com o Elias. Vamos tirar as dúvidas aí e tentar trazer o jurídico de uma maneira um pouco menos complicada, né? É possível, né? É totalmente possível. E é necessário também uma questão de segurança para as empresas, né? Exatamente. Como esse tema geralmente é um tema complexo, burocrático, muita gente deixa para depois. Só que é muito importante que as pessoas se formalizem, tenham seus contratos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aí para eles ficarem e crescerem o negócio de maneira sustentável. Ótimo. Elias, uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Sei que tem muita informação para a gente também. Muito obrigado pela sua disponibilidade, gentileza de vir conversar com a gente. Prazer todo meu, Sebastião. Cumprimentar a doutora Fernanda, cumprimentar nossos microempreendedores individuais, né, que são o motivo aí do nosso trabalho no Sebrae, nosso grande motivo. Sempre uma satisfação imensa estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Muito bom, prazer todo nosso, uma satisfação tê-los todos aqui. Eu quero conhecer um pouquinho de cada um, saber do negócio que vocês desenvolvem lá nas suas empresas, no seu dia a dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu sou a Andresa, eu sou jornalista, sou MEI, tenho quase 1 ano e eu queria tirar algumas dúvidas que possa vir a ter com os especialistas. Ótimo, Andresa. Obrigado, viu, por também tirar do seu tempo para vir conversar com a gente hoje. Você é o Guilherme, eu vou acabar denunciando aqui. O Guilherme trabalha aqui conosco, mas tem um trabalho muito próximo com microempreendedores individuais sempre, né, Guilherme? Você está nessa batalha todo dia, é um trabalho árduo, mas muito importante, né? Desculpa, estamos aí também, sou um ex-microempreendedor individual, estou aqui para aprender, para reabrir a minha empresa futuramente. E tem conhecimento e informação para trazer para a gente Com também. certeza. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Sebastião. Você é a... Eu sou a Shirley. E o seu negócio? Eu tenho uma gelateria e cafeteria ao mesmo tempo, né? Entramos aí na onda do calor, né? Que até aqui em Brasília o calor é muito forte, e trazendo um produto de qualidade, porém um produto artesanal. Isso dá todo negócio, dá todo conceito ao negócio do MEI, né? Que é o artesanal. E tem um diferencial aí. Diferencial, sim. E os negócios começam a melhorar, então, agora com o período de seca aqui em Brasília. Sim, com certeza. Que bom, a gente vai falar sobre isso muito mais. Oi, você, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a Isabelle, eu tenho um e-commerce de brechó, então eu trabalho de forma online, vendo roupas e a minha intenção é dar referência às pessoas, é propagar a moda sustentável, então eu venho com essa ideia de propagar a moda sustentável e fazer com que as pessoas, né, aderem a essa ideia. Ótimo, é um pouco vanguarda e é um pouco hoje já, né? Isso, exatamente. Que bom, Isabelle. Fique muito à vontade, a gente vai conversar muito obrigada. mais. Você, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia. Sou Nelson, sou barbeiro e vim aqui para ajudar a valorizar a barbearia brasileira. É preciso. E os negócios vão bem? Vão bem, graças a Deus. Que bom que você veio. Obrigado, Nelson. Obrigado a você. Bom, vamos continuar na nossa conversa por aqui. Antes da gente continuar o debate, entrar realmente no debate,
Eu convido você a acompanhar comigo uma reportagem. Hoje a gente vai falar sobre as políticas públicas. Esse start para a gente entender um pouquinho da nossa discussão de hoje e depois a gente segue no debate. Vamos ver a reportagem então. É indiscutível que o MEI é um dos maiores programas de inclusão social dos últimos anos no Brasil. Reflexo disso são os quase 15 milhões de microempreendedores. São pessoas que decidiram investir no próprio negócio ou sair da informalidade. Ser MEI hoje em dia é ter uma série de direitos que vão desde a aposentadoria até a licença maternidade. Muito ainda precisa ser feito para melhorar a atuação dos MEIs e contribuir para o desenvolvimento e a distribuição de renda. Atualmente, o microempreendedor pode acessar algumas políticas públicas de acesso a crédito, como o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Há também a possibilidade de negociar dívidas por meio da transação de pequeno valor da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Para ter noção da importância da Lei do MEI, que passou a vigorar em 2009, hoje, 78% das pessoas que aderiram ao programa têm a atividade como microempreendedor como a única fonte de renda. 59% dos MEIs têm renda familiar de até 4 salários mínimos, enquanto 69% afirmam que houve um aumento no número total das vendas após a formalização. Ainda de acordo com a pesquisa Perfil do MEI, realizada pelo Sebrae, para quase 90% dos microempreendedores, a criação do MEI foi uma boa política governamental. Enquanto isso, no Congresso Nacional, tramitam propostas relacionadas ao MEI. Uma delas aumenta o limite de faturamento anual dos atuais R$ 81 mil para R$ 144 mil e possibilita ao microempreendedor individual contratar 2 pessoas ao invés de uma, segundo a regra atual. Mais informações você encontra no portal do Sebrae. Você viu, né? 15 anos de criação do MEI, né? Sem dúvida, uma das políticas públicas mais eficientes quando se fala de empreendedorismo. A reportagem nos mostrou que tem também muito a ser feito ainda. E, é claro, depois dessa explanação, Elias, eu preciso começar com você. É de se comemorar, né? A gente tem 15 anos do MEI, com muitos avanços, né? E a gente precisa sempre se atualizar também. Nesses 15 anos houve muita mudança, não só tecnológica, mudança de costume, mudanças de hábitos, mudanças nas relações de trabalho também. Já se estuda essa possibilidade? Como que a gente trabalha com políticas públicas, com um novo governo, inclusive, tentando aprimorar o que já é bom? Bom, Sebastião, excelente reportagem, por sinal. Acho que resumiu bastante aí do que eu tinha até para falar, mas é bom que a gente consegue comentar. Sem dúvida nenhuma, uma das políticas públicas de maior sucesso, no meu entendimento, implementadas aí pelo governo, inclusive à época, né, era do presidente Lula também, que hoje possui uma equipe parecida com que trabalhou nessa política à época, uma política muito trabalhada também com o Congresso Nacional. Foi esse tipo de política de sucesso que eu acredito que o país precisa, né, suprapartidária, visando mesmo o bem comum e trazer melhorias para a vida real da brasileira e do brasileiro, mas como qualquer política pública, ela precisa ser sempre aprimorada, né? São quase 15 anos aí da lei do microempreendedor individual, com quase 15 milhões de MEIs, então nós temos uma média aí de quase 1 milhão de formalizações aí por ano, né, na média do histórico dessa política. E esse é um dos trabalhos do Sebrae, né? Destaco aqui, inclusive, a unidade que eu gerencio hoje, que é a Unidade de Políticas Públicas, que é uma equipe extremamente competente, né? Já deixo aqui o meu reconhecimento também à nossa equipe lá de Políticas Públicas, que praticamente atuou e participou de todas essas conquistas que foram mostradas aí nessa reportagem.
desde da criação propriamente dita do microempreendedor individual. O Sebrae estava lá participando, articulando, discutindo, sugerindo texto, retirando partes do texto que nós entendíamos tecnicamente que não eram adequadas. Conseguimos essa primeira vitória da criação da política em si, e desde então a gente vem acompanhando para que a gente possa melhorar. Então, esse é um dos nossos trabalhos no Sebrae, cuidar do empreendedor brasileiro, em especial do microempreendedor individual, né, que hoje são praticamente 70% dos CNPJs, como a gente pôde ver aí na reportagem, pesquisa super recente do Sebrae. 2/3 dos nossos atendimentos no Sebrae são para microempreendedores individuais, então é o nosso público, é o público que a gente mais atende, é o público que a gente mais cuida. E é natural, né? É o primeiro degrau para realizar esse sonho de empreender, que, como você também bem mencionou no início do programa, é um sonho de quase 60% da população brasileira, né? Ter o seu próprio negócio. E a primeira escada para a realização desse sonho é através do microempreendedor individual. Então, a gente está constantemente cuidando dessa política para atualizá-la, para mantê-la cada vez mais simples e mais acessível às brasileiras e os brasileiros. Se tem uma palavra que hoje talvez traduza, um verbo que talvez traduza a nossa conversa de hoje aqui bastante, a gente vai voltar a falar muito, é facilitar, né? A ideia é essa, é trazer facilidades com eficiência para muitos negócios que já estão e para muitos negócios que podem vir também, né? Porque a gente tem ainda um grande número também de pessoas na informalidade, que trabalham ou por necessidade, ou por oportunidade, ou porque é um sonho, mas que precisa se formalizar. Porque é não só necessário, como é muito benéfico também, com muitos direitos, como a gente viu na reportagem, com muitos deveres também. Mas, enfim, o interessante é que há essa possibilidade cada vez maior de formalização. Isso é bom para a economia, é bom para um todo, é bom para a saúde física e mental, eu diria até, porque pessoas mais qualificadas, mais satisfeitas, com renda e formalizadas vivem, é claro, melhor. Agora, a doutora Fernanda, também foi um período, esses 15 anos, e tem sido constante, de muita mudança em questões jurídicas também, né? O acesso a microempreendedores individuais, a essas questões, ele também é de uma forma facilitada? O que se pode fazer ainda para facilitar mais? Bom, quando a gente fala em questões jurídicas, é sempre um pouco de tabu por conta da complexidade, da burocracia. Mas, durante esse tempo, né, tanto instituições como o Sebrae, como outras instituições, a própria OAB mesmo, ela vem criando conteúdos para que instruam essas pessoas, instruam esses empreendedores, não só microempreendedores individuais, como empresários de pequeno, médio e grande porte. E o que a gente pode falar é que a gente tem um avanço, sim, na legislação, a gente também tem um avanço principalmente em como passar esse conteúdo, em ajudar essas pessoas a saberem seus direitos, a saberem seus deveres. E eu vejo também muitas empresas, muitas instituições que hoje se preocupam nessa educação do empreendedor. Então, de levar para o empreendedor informações que façam com que ele se formalize, porque muitas vezes o empreendedor achava que era tão difícil a formalização que ficava na informalidade. Então, não sabia que entrar num site, não sabia que gratuitamente conseguiria abrir um negócio, né, gratuitamente conseguiria se formalizar. E assim como vários outros assuntos também, então contratos, etc. Eu vejo, sim, uma melhora nesse aspecto, né, durante esses anos, mas ainda tem muito tema que a gente consegue trabalhar, consegue mostrar que não é difícil, consegue mostrar que a formalização é essencial, e mostrar mesmo que os aspectos legais, eles muito mais ajudam do que atrapalham. Dão segurança, né? E é curioso que a gente fala de 15 anos, às vezes parece muito, mas, na verdade, a lei está, como é que eu diria, está debutando aí, né? São 15 anos, é muito pouco. A gente vem de uma cultura mesmo, como a doutora Fernanda falou, de pensar que empresário é o grande, né? Que para se tornar empresário precisa ter, enfim, muito capital, ser uma empresa grande. E a gente entra nessa nova máxima de que todos nós, micro e pequenos empresários, somos empresários sobretudo, tem uma legislação que nos favorece, que nos auxilia, que nos dá o chão, nos dá um embasamento, né? Então, esse sentimento de pertencimento também é preciso que tenhamos para se beneficiar do que a gente tem disponível na legislação, nas políticas públicas, né? E aí, nesse tom é que eu vou conversar, então, com o pessoal aqui para saber da experiência. Eles têm muito mais para nos ensinar do que perguntar aqui, eu sei. Mas eu queria saber da experiência, vou deixar o Guilherme para um pouquinho para depois. Eu vou sentar aqui no meio de vocês, para ficar bem à vontade, Guilherme, você me dá licença um minutinho,
para saber da experiência de vocês lá no trabalho, de vocês, e que demanda, que questionamento mais talvez lhe incomode ou que seja um gargalo para você desenvolver ainda com mais eficiência o seu trabalho. Começo com você aqui, Shirley. Sobre as perguntas, eu tenho uma dúvida, sim. Por exemplo, eu sou MEI, até foi citado no vídeo, sobre essa questão de ter um funcionário, e que eu estou muito feliz, eu acabei descobrindo aqui agora, né, que está abrindo aí a nova proposta para pode ter mais 2 funcionários, mais um, né? E quer queira, quer não, mesmo sendo MEI, mesmo sendo um pequeno negócio, mas às vezes acaba caindo na graça, o produto, a ideia, e a gente acaba precisando de mais pessoas. Isso é automático. Aí bota a família, vai dando um jeitinho ali, mas precisa sim do colaborador. E a minha dúvida é sobre os contratos, porque eu ouvi falar sobre a nova ideia do contrato, que eu posso contratar de MEI para MEI, isso é uma questão mais jurídica. Mas eu já vi algumas pessoas comentando sobre, e a minha dúvida seria essa: eu posso contratar de MEI para MEI? Doutora Fernanda, tem uma questão jurídica aí bastante interessante e também, né, Elias, tem uma questão aí de discussão de políticas públicas novas aí que podem mudar essa exigência ou possibilidade de ter mais de um colaborador. Mas começo com você, então, doutora Fernanda. Shirley, sim, é possível fazer essa contratação. Inclusive, um ponto bem interessante que você citou é em relação aos contratos, né? Muitas pessoas ficam achando que, por ser um negócio ainda começando, porque se a gente for olhar a categoria das empresas, né, a gente tem ali o microempreendedor e depois vai crescendo ali conforme o faturamento, conforme a atividade, enfim. E esse contrato ele é essencial para que realmente as partes elas saibam os seus direitos, seus deveres, elas tenham formalizado ali a relação. Até para lá para frente não dá algum problema de cumprindo, a parte falar que estava cumprindo, de repente, coisas que não estavam, ou que o próprio empreendedor cobre do funcionário que ele faça coisas que não eram do combinado ali entre as partes. Então, é importante que tenha esse contrato. O MEI pode contratar outros microempreendedores individuais. Hoje, ainda só um, né, funcionário. Então, para que ele tenha todos os direitos dele também, afinal de contas, ele vai ter direito às férias, ele vai ter direito a 13º, etc. E como microempreendedor, você tem que estar atento a cumprir todos esses direitos e deveres que o seu funcionário vai ter. Então, é importante para você ficar formalizado, é importante para o funcionário, para o empreendedor que está trabalhando com você também se formalizar e ter seus direitos. E aí, mais para frente, a gente vai ver, né, se vai ser aprovado, se não vai ser aprovado, como vai ser, para aumentar essa possibilidade de contratação, e é um ciclo natural, né? O empreendedor ele vai crescendo, ele vai precisando de mais pessoas mesmo para trabalhar com ele, para ajudar ele naquele crescimento. E aí, conforme o passar do tempo e mudança de estrutura societária, etc., a gente vai tendo outras regras, aumentando de faturamento, enfim. Aí a gente segue por um outro caminho, que é um caminho natural do crescimento do empreendedor. E que bom, né? Um sinal de crescimento. Sim. Não precisa temer o crescimento, aliás, ele é benéfico. É lógico, o MEI é uma porta de entrada fantástica, mas a ideia de todo mundo é crescer, se tornar microempresa e, enfim, aí vai, né? Bom, eu teria para colocar para você a pergunta ainda, o complemento da pergunta da Shirley, sobre essa questão de como é que está no Congresso, né, a mudança talvez de faturamento e aí de outras regras que envolvem o MEI, mas eu vou levantar um pouquinho e a gente vai pedir um intervalo agora, porque é hora da gente ir para o intervalo. A gente segue nessa conversa, faz essa provocação aqui para fechar esse primeiro bloco e depois o doutor Elias, então, vai nos dar a resposta e complementar, que eu também estou curioso, viu, Shirley? Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta na sequência, volta já já. De volta com o especial Vida de MEI, nós estamos discutindo hoje questões de políticas públicas para o MEI e também questões jurídicas. Eu tenho aqui comigo para dividir esse cenário, esse palco, que eu diria que isso aqui é um espetáculo de informação que a gente leva para empreendedores, em especial microempreendedores individuais, a doutora Fernanda Machado,
advogada empresarial, tem um vasto conhecimento aí na área e tem uma empresa também que facilita ou que trabalha para facilitar informações para microempreendedores individuais, informações relativas às questões jurídicas, evidentemente. E também, uma maior honra, aqui conosco o doutor Elias Filho, gerente de políticas públicas do SEBRAE. E aqui os protagonistas do nosso programa, os microempreendedores individuais. E você, se for atento, perceber bem, a gente tem um elemento a mais na nossa plateia agora, porque teve um trânsito complicado aqui em Brasília, eu imagino, e chegou para ajudar, para complementar, para somar aqui a nossa plateia. Eu quero que você se apresente, tudo bem? Me diga qual é o seu negócio. Tudo bem? Bom dia, me chamo Rodrigo Gonçalves, eu sou gestor de marketing digital e tenho uma agência de performance digital. Ajudo o negócio a performarem melhor dentro da internet. E o que é que houve com o seu atraso? Não entendi. O que é que houve com o seu atraso? Nossa, a IPGU hoje está um absurdo. Está muito trânsito. E eu moro um pouquinho longe, moro uns 50 minutos daqui, mais ou menos. Vim hoje a convite aí de um amigo especial. Mas que bom que você veio. Resolveu vir. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. EPG, para quem não conhece, é uma rodovia aqui de Brasília, que, aliás, é uma sigla também, né? Para você se acostumando com Brasília, é tudo sigla ou número. Estou me adaptando ainda com essa nova fórmula de cidade. Mas, enfim, a gente está em Brasília, ao vivo, para todo o país e para o mundo inteiro pela internet também, pelo nosso canal lá no YouTube. Vamos seguir na nossa conversa. Você viu que no bloco anterior, a Shirley, microempreendedora que tem uma sorveteria, fez questionamentos sobre questões jurídicas, né? E também sobre a possibilidade de contratação de um outro colaborador, que ela tem um só já, mas tem a possibilidade de contratar um outro. A doutora Fernanda tirou as dúvidas nessas questões mais jurídicas e eu entro para a conversa com o Elias, que é gerente de políticas públicas do SEBRAE, para nos informar também como é que está essa discussão no Congresso sobre mudanças no Estatuto do MEI, de aumento de faturamento, de contratação de mais funcionários. Como é que a gente está nesse sentido, Elias? Bom, Sebastião, primeiro, até se me permite, acho que é importante deixar clara a informação até para o nosso público, né? Acho que o objetivo do programa também é esse. Só a questão do conceito de diferenciar aí trabalho e emprego, né? O MEI, o microempreendedor individual, ele é trabalho, ele é um empresário e ele emprega. Tá? O MEI não é emprego. Então, nós temos aí, é importante entender esses conceitos, né? Quando a nossa microempreendedora Shirley menciona a questão da possibilidade de contrato, né? Existem, então, as duas modalidades, como a doutora Fernanda bem colocou. Ela pode contratar, né, um funcionário, né? Ela tem essa possibilidade de contratar, e dentro da regra da CLT, né? Ela, como microempreendedora individual, né, no CNPJ dela, vai contratar um empregado registrado, né, com base na consolidação das leis do trabalho, né, assim como ela também pode contratar serviços ou adquirir produtos de outros microempreendedores individuais. Né. São relações jurídicas diferentes, que a doutora Fernanda até pode depois, melhor do que eu, explicar como funcionaria, mas é bom que fique claro esse tipo de contratação que o MEI pode fazer. Vocês são empresários como qualquer outro empresário. Então, vocês têm a possibilidade tanto de contratar um outro empreendedor para fornecer produtos, né, ou para fornecer serviços para a empresa de vocês, ou contratar um empregado, que é hoje o que a legislação permite, para trabalhar, para ser uma força de trabalho dentro da empresa de vocês. Só queria fazer acho importante fazer um pouco desse esclarecimento. E dentro do que você me perguntou, Sebastião, de fato existe, hoje tramitando no Congresso Nacional, uma proposta, né, um projeto de lei que atualizaria esses limites, tanto de faturamento do MEI, que hoje está em R$ 81 mil, então a proposta que hoje tramita no Congresso, nós aumentaríamos esse limite para até 144 mil, e também a possibilidade de, ao invés de apenas um empregado, um funcionário, um colaborador, o microempreendedor individual passaria a contratar dois, né, dois empregados, colaboradores. A gente acompanha de muito perto, né? Nós entendemos que, principalmente, o aumento do limite de faturamento ele é importante. Já tem alguns anos que a gente está nesse limite de 81 mil, então vem inflação, vem mudanças na economia, né? O próprio sucesso aí dos nossos empreendedores, né? no crescimento do empreendimento deles, que representa também o crescimento de faturamento. Nós entendemos que seria importante, sim, a atualização desse limite. O SEBRAE
acompanha de muito perto essa discussão e a gente espera que, de repente, dentro desse ano, a gente consiga ter novidades. Tá, ótimo, Elias. Eu só vou trocar com você o microfone. Eu tenho esse outro auxiliar aqui, porque o seu está falhando um pouquinho. Isso, para a gente continuar a conversa aqui, de forma que chegue bem em casa também, que chegue bem para os nossos telespectadores. Esclarecido, né, Shirley? A gente está nessa expectativa também, porque mais do que justa essa atualização também, né? A gente tem 15 anos, isso já tem 15 milhões de microempreendedores individuais, com a facilidade, com a abertura maior, né, do faturamento. Evidentemente, a gente vai conseguir trazer mais gente para essa economia formalizada também, né, Elias? Se entende que é necessária essa formalização, como você colocou mesmo, né? Mas está em discussão ainda? Há alguma possibilidade para esse ano? Como é que você vê? A gente acredita que sim, né? Ela já tem um trâmite até avançado no Congresso Nacional. Na verdade, como existe também uma questão aí de aumento do limite dentro do regime tributário do Simples Nacional, isso está dentro da mesma matéria, não está especificamente só para o MEI, então tem uma discussão um pouco mais complexa nisso. Né? Mas a gente acompanha de perto, existe uma negociação, acho que existe também essa intenção do próprio governo, e nós acreditamos que, de repente, dentro desse ano ainda a gente consiga ter essa novidade. Vai depender muito dos parlamentares, mas o SEBRAE acompanha de perto e a gente entende que isso é possível acontecer ainda esse ano, sim. Há elementos, há argumentos, né, favoráveis possíveis, né? Bom, antes da gente continuar na conversa aqui com a nossa plateia, eu queria convidar você a ver também uma dúvida dos nossos telespectadores, porque além de aqui, do nosso público aqui, comigo no estúdio, e com o doutor Elias, hoje com a doutora Fernanda, no Brasil inteiro tem gente participando com a gente também pelas redes sociais, e eu tenho também a equipe de reportagem nossa que fica pela cidade para trazer informação para cá. Então, a Camila Xavier, que, aliás, a Camila é a apresentadora oficial do Vida de Meia, aqui no canal Empreender, ela também é repórter, e traz da rua uma dúvida de um telespectador. Vamos ver. Isso, Sebastião. E eu estou aqui agora na rodoviária do Plano Piloto e estou com a Ana Cleide e ela tem uma pergunta para fazer para os nossos especialistas aí hoje no estúdio sobre MEI. Ela é aposentada, mas ela quer abrir um negócio e quer saber como formalizar esse negócio. Ana Cleide, aproveita a oportunidade para já fazer sua pergunta. Bom dia, meu nome é Ana Cleide. A minha pergunta é, eu sou aposentada, né, e tenho benefícios, só que eu ainda tenho bastante vontade de continuar trabalhando, porque eu me vejo ainda com capacidade, né, física e psicológica, lógico. E assim, eu queria saber como eu posso fazer para não perder o meu benefício, tendo que cuidar de umas crianças na minha casa. Não seria uma creche, é só como cuidadora de crianças. Isso, e aí como formalizar esse negócio, né? Pode ser MEI, como fazer isso sem perder a aposentadoria que ela já tem. Aproveitamos aí, vamos ficar aqui no aguardo da resposta, Sebastião. Ótimo, Camila, obrigado. Tem resposta aqui sim, a pergunta não é qualquer pergunta. Obrigada, dona Ana Cleide, também. Interessante a pergunta dela, né, porque é uma dúvida muito recorrente, e eu queria de vocês dois a avaliação sobre isso, a advogada talvez primeiro, porque há muita dúvida de aposentados mesmo, tem questão também, eu já vi o questionamento de aposentadoria por invalidez, que já aí é um pouco diferente. Queria que você me explicasse o que preconiza a lei. Tá. Nesse caso, ela só precisa abrir, se a atividade estiver dentro das atividades, né, possíveis de abertura de um MEI, ela só vai abrir, vai exercer a atividade dela normalmente, não vai perder o benefício. Agora, de fato, se for uma aposentadoria por invalidez, a gente precisa analisar, porque se ela voltar para as atividades dela, significa, de repente, que ela está apta novamente a poder fazer as atividades. Então, aí a gente tem uma questão que talvez realmente ela perca o benefício da aposentadoria por invalidez. Mas, no caso dela, ela está aposentada por tempo, idade, é só ela abrir, exercer e continuar a atividade dela normalmente, crescer como empresária, e é isso. É uma questão de justiça, de legalidade, né? Se você não pode trabalhar porque é inválido no sentido da lei, você também não pode ter um negócio próprio, né? Parece bastante óbvio. Mas tem outras questões também que não se pode, né? Qualquer benefício que se tenha do governo federal, por exemplo, de algum programa do governo federal, ele não pode também ter o CNPJ, né? Como é que funciona? Bom, eu vou aproveitar até o serviço de utilidade pública. Essa foi uma excelente questão, Sebastião. A doutora Fernanda respondeu muito bem em relação à questão da aposentadoria, mas eu aproveito até para passar esse recado para quem está nos assistindo, para os nossos microempreendedores, de que
nós entendemos, inclusive, o MEI como uma grande política de inclusão social e econômica, né? O Sebrae acredita nisso, trabalha muito em parceria com o governo nesse sentido, até em questão do aumento do limite de faturamento, tão importante quanto a gente entende também que é o aumento da contratação, né? Do emprego. Né? Nós temos aí hoje ainda um número de desempregados alto no país, e a gente entende o MEI como um grande indutor, né, de geração de emprego. E na medida que você consegue, inclusive, aumentar esse limite para a contratação de mais um empregado, né, a gente vê o MEI aí como um grande, como eu disse, indutor de ajudar a diminuir o desemprego. Mas, principalmente nesse ponto que você tocou, é importante que as pessoas saibam que aquelas pessoas que, de alguma forma, recebem algum tipo de auxílio do governo federal, elas não só podem, elas devem, sim, entender e enxergar no empreendedorismo uma forma de obtenção de renda. Tá? Isso não é automático. Né? Aquela pessoa que hoje está no CAD único do governo federal, que está no Bolsa Família, ou qualquer tipo de programa assistencial, né? Ela pode, sim, se formalizar como microempreendedora individual, se ela tem um talento, se ela tem um conhecimento, né? Se ela percebe uma oportunidade de renda para ela, né, de trabalho, como eu disse, isso não é automático. O fato, até uma informação importante que fique clara, porque muitas pessoas têm esse pensamento, eu queria tanto empreender, eu tenho talento para ser cabeleireiro, para fazer bolo, para fazer sorvete, para ser barbeiro, mas como eu recebo Bolsa Família, é melhor não me formalizar, porque senão eu perco o benefício. Tá? Não, ela pode sim se formalizar, tá? Ela só vai perder o benefício na medida em que ela tiver sucesso no empreendimento dela e atingir uma faixa de renda em que faça com que ela não tenha mais o direito ao benefício. Mas isso não é automático. O fato de você conseguir o seu CNPJ e se formalizar como microempreendedor individual não faz com que você perca o benefício social. Ótimo. Não, havia uma confusão nisso, sim. Assim como a da aposentadoria por invalidez. Uma vez tirando o CNPJ, você perde os seus direitos. Mas é um estímulo, né, doutora Elisa? A ideia é justamente o contrário, para que estimule você com um pouco de condição social e financeira, que invista assim, no negócio próprio, que invista assim, nas suas habilidades, no seu conhecimento e vá atrás de informação. Vou sentar mais um pouquinho aqui no meio da minha plateia para conversar um pouco mais com eles, para tirar dúvidas. Deixa eu chegar por aqui, Shirley, de novo do seu lado, mas eu vou conversar com o Nelson agora. Nelson, alguma dúvida? Tenho. Eu vou complementar a pergunta dela, porque a pergunta dela foi abrangente os outros MEIs, né? Mas em questão do salão, da barbearia, eu sou MEI e eu preciso contratar um barbeiro. E pela lei do salão parceiro, eu não posso fazer um contrato. Eu tenho que mudar a minha categoria. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Será que nessa mudança contratando 2 profissionais, será que vai mudar isso também? Pois é, tem questões bastante específicas, né, por atividades, né? Às vezes vale a gente acentuar bastante numa atividade, tirar bastante tempo para tirar dúvidas sobre uma ou outra questão. Mas, nesse caso, como ele pode fazer? Né? Há outras formas de contrato, talvez, doutora, lá dentro do salão, que não caracterize o vínculo empregatício, mas que, ao mesmo tempo, ele tenha esse colaborador lá, ou esse parceiro. Mas aí também tem a questão, como é que funciona nesse caso? Bom, como a gente falou, tem alguns limites, né? O MEI, diferente de outras categorias e outros regimes societários. Então, o que eu acredito que no seu caso deve ser feito no momento você contrata prestadores de serviço, enfim, o prestador de serviço, né? Ou então o empregado, no limite da sua categoria, e conforme você for crescendo, você consegue expandir isso. Então, por exemplo, quando você passar para uma sociedade limitada, por exemplo, né, que seria ali uma sociedade unipessoal, a gente começa a falar um pouco de termo jurídico, mas é basicamente a sociedade ali que você tem uma abrangência um pouco maior das atividades, que você tem uma liberdade um pouco maior de contratação, enfim. E, nesse caso, você conseguiria contratar mais pessoas ou mais prestadores de serviço para o seu negócio. Então, no meio, o importante é a gente olhar a regra da lei, olhar os limites legais para que você não ultrapasse isso. Porque, por exemplo, se você ultrapassa com faturamento, você vai ser desenquadrado, vai para um outro regime e vai precisar se organizar para que toda a sua estrutura consiga fazer sentido juridicamente e para o seu negócio. Então, enquanto MEI, mantenha-se aos limites e, conforme você for crescendo, você vai conseguir expandir essa contratação. Espero que cresça bastante logo, né, Nelson? Não, tem que crescer bastante. Mas os negócios estão bem lá, né? Está indo bem, graças a Deus.
Muito bem. Vamos para mais uma pergunta aqui com você, por favor. Opa, tudo bem? Em relação a jurídico mesmo, eu comecei o meu negócio, eu tenho um brechó online, eu comecei postando algumas fotos em redes sociais e depois disso me formalizei e pensei na conta jurídica, né? Se existe alguma orientação em relação a isso, porque às vezes a gente não tem muito conhecimento e tem essa questão de acessibilidade de informações, então eu queria saber se existe essa orientação para os microempreendedores, para a gente ir numa conta que seja mais ideal para o nosso negócio, e, enfim. Esse é o meu questionamento. Ótimo, obrigado, viu? Doutora Fernanda ainda. Bom, a gente não tem uma obrigação legal de você ter uma conta jurídica, mas é importante sim, principalmente quando a gente está analisando os negócios e falando de crescimento, de você conseguir separar a pessoa física da pessoa jurídica, né? É bem importante que não tenha essa mistura para que você consiga analisar os índices do seu negócio mesmo. Então, não é uma obrigação legal que você abra essa conta jurídica, mas é importante, eu aconselho que tenha. E uma coisa bacana é que hoje a gente tem várias fintechs, né? A gente tem alguns bancos que a gente consegue uma abertura online, sem anuidade. Então, eu sempre aconselho os empreendedores que eles busquem maneiras e outras empresas que estão prestando serviço com essas facilidades. Então, que você não necessariamente precise gastar ali o seu valor nesse momento pagando taxas, pagando anuidade de banco. Existem vários bancos digitais. Então, aconselho que você abra. Você pode ter, você que é MEI, pode ter, sim, uma conta jurídica, mas você não tem essa obrigação legal de ter essa conta, assim como em outros regimes. É curioso como a gente tem... Opa, desculpa, fui eu aqui, ao vivo é assim que acontece, é o do microfone, mas fica aqui comigo. Curioso como a gente tem muitos questionamentos, né, sobre essas questões mais burocráticas, jurídicas também, né? E é preciso a gente atentar sempre para os benefícios que o MEI proporciona, que o MEI dá, né? Mas é dos deveres também, dos direitos e dos deveres também, porque a formalização exige, é claro, que você tenha lá os seus deveres para cumprir e que são, a gente diria, até poucos, né, se for comparar, né, Elias? Porque tem um benefício enorme aí com a tributação baixa, né, relativamente baixa, e é fácil, né, se seguir, é fácil se formalizar e é fácil seguir no pagamento desses tributos, né, do que é por mês, porque o resultado disso, né, o que isso traz é muito maior, né, é muito grande. Tem questões de direitos tributários, a possibilidade de emitir nota fiscal, né? Enfim, ter o CNPJ na mão é uma diferença, te causa a sensação de pertencimento e também, enquanto empreendedor. Vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco? Até porque tem uma questão também de um telespectador nosso pelo Instagram sobre as questões tributárias, quer mais informações sobre isso. A gente está aí num momento também de discussão de reforma tributária. Então, vou fazer mais um intervalo rapidinho, tomar uma aguinha, ajeitar o meu microfone aqui e a gente volta na sequência. Muito bem, estamos de volta, restabelecidos com o especial Vida de MEI. Estamos discutindo hoje questões de políticas públicas voltadas para o microempreendedor individual, também questões jurídicas. Estão comigo aqui para esse bate-papo, para essa conversa produtiva, a doutora Fernanda Machado, comigo também Elias Filho, gerente de políticas públicas do SEBRAE, e uma plateia gloriosa, ávida por conhecimento e por trocar experiência com a gente aqui também. Vamos retomar nesse bloco, e eu queria abrir esse bloco já com uma dúvida de um telespectador que nos mandou pelo Instagram. É uma dúvida lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver? Boa noite, eu me chamo Verônica, sou do Rio Grande do Sul e gostaria de saber como funciona a carga tributária do MEI. Porque estou querendo abrir um negócio de doces e salgados, mas não entendo muito bem sobre esse ponto. Muito bem, dona Verônica, obrigado pela sua informação, por participar aqui com a gente, pelo seu interesse. A gente falou isso, né, no bloco anterior, fez uma provocação, mas queria voltar a isso, o quanto é importante, né, primeiro, quem é formalizado, se manter lá com os seus tributos em dia, com as suas obrigações em dia. E depois, para quem pensa em se formalizar, como a dona Verônica, que é muito simples e, diria até, não oneroso, né? O que vocês me dizem?
Bom, Sebastião, se me permite, né, vou aproveitar tanto a pergunta da dona Verônica quanto da Isabelle, né, a nossa microempreendedora que está presente aqui, pegar o gancho até da pergunta anterior dela, que leva até, na minha concepção, essa facilidade de entender um pouco a questão da organização. A questão de abrir a conta, né, como a doutora bem colocou, ela não é obrigatória, mas nós recomendaríamos sim, justamente para ter essa separação, né, do bolso da empresa e do seu bolso, do bolso pessoal. Isso facilita até na hora justamente de prestar contas, né? E prestar contas através da entrega até do próprio imposto de renda, caso não esteja na faixa de isenção. Então, a gente recomenda sim, como a doutora colocou, existem muitos bancos hoje, muitas fintechs que oferecem até essa facilidade. Essa é, inclusive, uma das vantagens de se formalizar, o fato de você ter acesso a serviços financeiros por meio de uma conta específica para a sua empresa e, tendo esse acesso aos serviços, ter crédito também, né? A gente trabalha, é uma das políticas públicas que o Sebrae trabalha bastante, que é a questão do acesso ao crédito, ao microcrédito, no caso do microempreendedor individual. Então, o fato de você ter essa conta, Isabela, é importante sim, porque você vai conseguir, primeiro, fazer melhor a gestão do seu negócio, separando, né, o que é dinheiro da sua empresa, o que é o seu dinheiro. Você vai poder, inclusive, fazer as retiradas, né, e isso vai ficar depois registrado e mais fácil para depois, na hora de você fazer o imposto de renda, tanto da sua empresa quanto o seu de pessoa física, né, como também nessa questão de ter acesso ao crédito. Né? De repente, você começou a crescer, você precisa incrementar um produto, incrementar seu serviço, adquirir ali um equipamento para melhorar o seu negócio, e você vai ter mais facilidade de adquirir crédito, tendo também essa conta de pessoa jurídica. Né? Em relação à pergunta da dona Verônica, o MEI ele traz essa simplificação na questão tributária também. Né? Então, o imposto ele é reduzido, ele é simplificado. Hoje, atualmente, gira em torno de R$70 por mês. Né? Então, vale muito a pena para quem quer começar a empreender. Né? Então, é uma guia que você recolhe todos os meses, né, que gira em torno hoje o valor atualizado, que varia de acordo com a porcentagem do salário mínimo, né, do valor do salário mínimo. Então, toda vez que o valor do salário mínimo ele é atualizado, o valor mensal do MEI também é atualizado, hoje gira em torno de R$70. Então, o que ela tem é que se preocupar, e ela tem toda essa orientação pelo Sebrae, pode nos procurar tanto nas nossas agências de atendimento, quanto no nosso portal, nos nossos canais de atendimento por telefone, nas redes sociais, né, que ela vai ser bem orientada, mas basicamente ela vai ter que fazer um pagamento em torno de R$70 por mês para manter a atividade dela regular. Pois é, até essa tributação simplificada e pequena, digamos, né, ela é também uma forma de facilitar. Né? Agora, é preciso, né, doutora Fernanda, se seguir para que se mantenha regularizada a sua empresa, que não perca o seu CNPJ, se seguir, obedecer o pagamento dessa tributação. Né? Que consequências podem ter com o não pagamento? Bom, a tributação ela já é bem facilitada, né, para o MEI. Então, é importante mesmo, como o Elias estava falando, que o empreendedor todo mês pague a sua taxa, e até mesmo para poder fazer um acompanhamento, porque de acordo com o limite que ele está, se ele passar, se ele não for mais microempreendedor individual, muda, né, essas questões dos impostos. Então, é tão simples que ele precisa realmente aproveitar todos os benefícios de ser microempreendedor individual. Na parte empresarial, quando você ultrapassa esse faturamento, você é desenquadrado, você provavelmente ele vai para um simples ou um lucro real ou presumido, enfim, a gente tem alguns tipos de tributação, mas existem na parte tributária multas e outras consequências legais de você realmente não pagar os impostos. Eu trabalho bastante com a parte societária, né, com regimes societários, a estruturação da sociedade. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre a questão das tributações e consequências, mas existem, sim, consequências legais, né, que podem atrapalhar, inclusive, o faturamento do empreendedor quando ele precisa pagar alguma multa. Enfim, não é legal que ele esteja crescendo ali e já esteja com problemas tributários, que são problemas sérios. E não há justificativa para o não pagamento, né? Até porque você pode programar lá no portal do empreendedor, você entra lá na sua conta e programa os pagamentos, eles estão lá disponíveis quase que para o ano todo, né? É fácil o acesso, né? Basta ter uma senha na conta gov.br, né, Elias? Exato. E aí, toda essa tramitação ali é muito simples, é muito fácil, é muito intuitiva da gente conseguir. Esse também é um ponto muito importante, né? Que a gente tira o CNPJ com muita facilidade e faz depois o andamento da sua empresa, o acompanhamento por ali com muita facilidade, né? Isso é inclusive, né, Elias? Sem dúvida. E só complementando essa informação, que eu acho importante também, né, de fato, como você falou, é muito simples você se manter regular, né, o microempreendedor se manter regular, que para além de pagar essa guia mensal, né, que é um valor realmente
baixo. É muito importante, a gente está até na época agora, nessa mesma época em que a gente tem aí a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, o microempreendedor individual também anualmente ele tem que entregar a declaração anual de faturamento dele, ainda que seja zero. Tá? Ainda que se ele pretende manter o CNPJ dele ativo, né, de repente ele abriu, não trabalhou com as atividades do microempreendedor individual, mas ainda que ele não tenha oferido renda, não tenha obtido nenhum tipo de receita pelo CNPJ, se ele quiser que o CNPJ dele continue ativo, se ele quiser continuar com o microempreendedor individual, para que não seja dado baixa aí no CNPJ dele pela Receita Federal, é importante que anualmente também ele entregue essa declaração anual de rendimentos. Ótimo. Eu queria entrar aqui na pergunta com a Isabelle já tem uma dúvida ali, mas eu tenho uma dúvida de um telespectador, Isabelle, só que é bem nessa linha do que o Elias fala, então eu queria ouvir, lá do Mato Grosso, sobre essa questão do imposto de renda. Vamos ver. Meu nome é Suziane, eu sou MEI, eu sou a Pantamel. Meu questionamento para o SEBRAE é, na declaração de imposto de renda de pessoa física 2023, em qual campo eu incluo o recebimento do MEI? Qual campo e qual valor? Devo fazer algum cálculo? É quase que uma dúvida aí para um contador, né, Elias? Vamos lá, eu não sou contador, mas a gente no dia a dia sabe um pouquinho, não vou lembrar exatamente dos valores, mas é importante ela consultar um contador, tá? O SEBRAE também consegue orientar e ela encontra essas informações de forma muito simples também, né, nos nossos portais. Vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona a dinâmica aqui. Existe o limite de isenção, né, do imposto. Aquilo que ela tirou é exatamente como funciona uma empresa. Tá? Aquilo que ela tirou da empresa, né, ou seja, do microempreendedor individual dela, como prolabore, enfim, como receita que ela precisou para a pessoa física dela, existe um determinado limite de isenção. Se tiver abaixo daquele limite de isenção, e aí varia também de acordo com a atividade. Tá? Nós temos aí o MEI, que é prestador de serviços, né, que ele tem lá uma faixa de isenção, isso varia de 8%, 16% e 32%, tá? De acordo com a atividade. Tem o MEI que é fornecedor de produtos, né, e tem o MEI, tem uma categoria específica que é o MEI transportador de passageiros, né, que geralmente são os motoristas de van, enfim, motoristas de aplicativo, eles também têm uma porcentagem de faixa de isenção diferenciada. Mas funciona assim, se você tirou abaixo dessa faixa de isenção, ela vai lançar no imposto de renda de pessoa física dela lá o rendimento isento e não tributável. Tá? Então é lá que ela vai lançar o dinheiro que ela tirou do CNPJ dela. Se isso está acima, e aí o que ficou acima da faixa de isenção, ela vai lançar como rendimento recebido de pessoa jurídica. Tá? Porque ela recebeu da empresa dela. Então, basicamente, eu não vou saber exatamente os números aqui agora, as faixas de isenção, elas variam de 8% a 32%, de acordo com a atividade, mas é assim que funciona. Ou parte vai entrar do que ela tirou em rendimento isento, lá na aba de rendimento isento, do imposto de renda da pessoa física dela, e aquilo que ultrapassou a faixa de isenção vai entrar como rendimento recebido de pessoa jurídica. Que aí vai tributar dentro do valor que ela recebeu. Maravilha. O advogado, não o contador, deu direcionamento de qualquer forma, nos ajudou bastante. Vamos lá, Isabela, então você. Deixa eu sentar de novo aqui. Seria sobre a guia de declaração anual, se a gente consegue, né, preencher pelo site certinho e se é de forma gratuita, porque existem muitos e-mails que chegam até com os nossos dados cobrando por esse serviço. E, às vezes, por a gente também não ter muito acesso a essas informações, né, eu conheço até pessoas próximas a mim que não sabiam disso e que acabaram, né, pagando esse valor, sendo que eu acredito que é de forma gratuita. É isso mesmo. Excelente pergunta e a gente aproveita mais uma vez para fazer aqui a utilidade pública, né? Exatamente, isso é de forma gratuita, pelo portal do empreendedor, pelo portal do SEBRAE você consegue achar o caminho. Hoje existe até aplicativos do microempreendedor individual que você consegue fazer essa declaração, né, de rendimentos, totalmente gratuito. Tá? Vocês não precisam pagar por isso, né? A não ser que, de fato, vocês já tenham um contador que já paguem ali um valor mensal, um valor anual e que vai ficar na responsabilidade dele fazer. Mas se o próprio microempreendedor quiser fazer, é gratuito. E aproveito, inclusive, para dizer que também para aqueles que desejam ser microempreendedores, né, a obtenção desse CNPJ, né, o cadastro para conseguir o certificado de microempreendedor individual e ter o CNPJ gerado ali na hora, é gratuito também. Né? Infelizmente, a gente tem uma série de sites aí na internet, contatos que são recebidos, como a Isabela falou, aí, por WhatsApp, enfim,
que as pessoas tenham acesso aos dados, que cobram, né, por esse serviço, para abrir, para conseguir o CNPJ, tanto para abrir o microempreendedor individual, quanto na hora também de prestar contas por meio da entrega da declaração de rendimentos. Mas esses serviços são todos gratuitos, estão disponíveis aí nos portais do governo. De forma facilitada. Um ponto importante também é que a gente vê muitos casos de e-mails que as pessoas recebem por vazamento de dados, embora tenhamos a LGPD já, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esses contatos, eles são realmente compartilhados, eles são vazados, e as pessoas acabam recebendo e-mails, ligações, não apenas de abertura de CNPJ, como acontece muito também, ou de pagamento, né, de auxílio, e o texto é sempre como se fosse uma obrigação pagar. É sempre como se fosse, olha, você precisa pagar isso junto com essa guia. E aí eles colocam o valor do serviço, dos honorários deles. Uma coisa que tem acontecido muito, que eu acho importante a gente alertar, é sobre o registro de marca desses empreendedores. Porque, por exemplo, muitas pessoas têm um negócio e querem proteger o nome do negócio. Aquela marca, ela não é uma proteção automática de quando você abre o CNPJ. Então, se eu tenho um nome... qual é o nome do seu negócio? Então, se eu tenho um Singular Brechó e eu não registro no INPI essa marca, você pode perder essa marca. E aí, o que as pessoas fazem? Elas acabam mandando e-mail para esses empreendedores, colocando o valor dos honorários, falando que são do próprio INPI, muitas vezes, e colocando uma taxa que não é obrigatória. Então, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, eu até vi você falando no programa de segunda-feira, se eu não me engano, sobre isso. Ele é importante, sim, que tenha esse cadastro. Ele cobra uma taxa, mas é uma taxa baixa para microempreendedores individuais, startups, micro e pequenas empresas. Uma taxa de R$ 146, se eu não me engano, para você registrar. E ele não cobra os honorários. Apesar de ter ali uma parte um pouco burocrática, é totalmente possível que o empreendedor ele faça o próprio registro, tá? Então, às vezes, quando não tem um conhecimento maior, é legal você consultar alguém, assim como um contador, uma pessoa jurídica, enfim. Mas existem muitos golpes sendo aplicados para microempreendedores individuais, de abertura de CNPJ, de pagamento de imposto e principalmente de registro de marca. É algo que, assim, quase todos os dias alguém me liga perguntando: eu recebi um e-mail, mas eu preciso pagar isso, mas a gente já não registrou? Registramos, as pessoas elas olham numa revista semanal que sai, então é uma informação pública, e elas se aproveitam dessa informação pública, que seria para ajudar os microempreendedores e outros empresários para poder tentar extrair dinheiro de uma maneira ilegal. Então, é importante ter essa atenção, tá? Existem realmente vários golpes nesse sentido. Consulte uma pessoa próxima, um advogado, um contador. Consulte o Sebrae. Exatamente. O próprio Sebrae, para saber se existe essa obrigação dessa guia que você recebeu, porque, na maioria das vezes, são e-mails fraudulentos. Bom, infelizmente. Bom, a gente vai chegando já quase que para o final. Eu vou levantar aqui, sem ter problemas com o microfone agora, mas eu vou levantar aqui para a gente ir concluindo. Não vai ter tempo para a gente formular as perguntas de vocês dois, mas, de qualquer forma, final, eu queria de vocês uma avaliação também da conversa que foi aqui hoje, da experiência de vir para cá para o Canal Empreender, participar do programa também. O que vocês acharam, vocês dois, Rodrigo e Andressa? Acho importante, porque a gente percebe que, pelo menos eu, assim, né, no início da minha jornada, 8, 7 anos atrás, os maiores problemas que eu passei foram problemas jurídicos. Porque a gente vai crescendo, vai vendendo, seu negócio vai dando certo, e você não tem nenhum tipo de assistência e muito menos informação de mão beijada, né? Então, você vê que eu acredito dessa forma, e eu acho que a doutora Fernanda colocou de uma maneira muito boa, que as pessoas precisam correr mais atrás de forma independente para não cair em golpes. Eu já caí num golpe, por exemplo, do MEI, e a gente tem um pouco mais de informação de qualidade. Então, eu acho importante esse tipo de programa, porque as pessoas não têm esse acesso a essa informação. E o jurídico ele é o problema que pode acabar com o seu negócio lá na frente, se você não começar a resolver hoje. Eu quase perdi uma marca de roupa que eu tinha em 2019 por falta de registro. Mas eu nem sabia que precisava registrar. Entendeu? Quem um dia falou que eu não sabia nem o que era NPI. Bom, então, né? Esse tipo de informação é importante estar sendo passado, porque as pessoas, muitas vezes eu vejo isso, até por ser um educador de empreendedorismo, um incentivador, que as pessoas elas não empreendem muitas vezes por falta de informação. As pessoas acham que é falta de coragem, que é falta de força de vontade, que é falta de alguma coisa para a pessoa mudar de vida, mas muitas vezes ela não sabe nem qual é o primeiro passo que ela dá. Então, muito obrigado pelas informações, acho muito importante. Ótimo, perfeita a sua colocação, Rodrigo. A próxima vez a gente vai trazer o Rodrigo cá para discutir mais com a gente aí. Obrigado por hoje, viu? Eu tinha uma pergunta. Eu posso fazer? Só uma pergunta, você me permite? A gente tem 2 minutos, eu acho, para isso. Que a pergunta é o seguinte, visando isso que eu falei, hoje quais são os maiores erros no início de todo microempreendedor individual
E quais devem ser, por exemplo, os 2, 3 erros que as pessoas que estão assistindo mais devem se ligar, assim? Poxa, isso aqui eu tenho que me ligar para não, lá na frente, não ter algum problema jurídico, fiscal ou etc. Rapidíssimo. Olha, de uma maneira muito rápida, formalização, que a gente falou já várias vezes, os contratos, não deixar de pagar os impostos, o tributo, e obedecer às questões legais mesmo de limite, de contratação e faturamento. Acho que se você obedecer isso, assim, o básico, você consegue tocar o seu negócio com os outros requisitos de modelo de negócios, enfim, tudo tem que ser estudado. Maravilha. A minha resposta mais rápida ainda, não deixe, se você quer empreender, não deixe de procurar o Sebrae antes. Andressa, você que não tinha dado oportunidade de pergunta. Eu achei aqui de utilidade pública, porque quando eu abri meu MEI, há um ano atrás, acho que as únicas fontes de informações que eu tive foram pessoas próximas que tinham MEI, e acaba que, às vezes, ficam informações desencontradas, né? Porque um amigo faz de um jeito, outro amigo faz de outro, um amigo contrata o contador, outro vai no Sebrae. Então, acho muito bom que a gente tenha acesso a informações de pessoas que são especialistas no assunto, para a gente ficar por dentro e não cair numa informalidade, uma burocracia, uma coisa que dê errado no nosso empreendedorismo. Muito bom, ótimo. É um dia que a gente mais aprende com eles. A gente pensa que veio para cá trazer informação, e veio também, né? Mas a gente aprende muito. Muito obrigado por terem vindo aqui, por trazer a experiência de vocês aqui, compartilhar com a gente também. Vocês acompanhem sempre o canal Empreender e venham mais vezes sempre, a casa está sempre aberta para vocês também. Antes de finalizar, na verdade, eu quero ouvir também uma opinião de um telespectador que também nos mandou pelo Instagram, que ela é muito na linha do que a gente conversou hoje. Vamos ver? Eu sou microempreendedor, tem mais ou menos um ano que eu estou nesse ramo e eu quero agradecer especialmente o Sebrae aí, que eu abri meu e-mail lá, eles me explicaram direitinho e através dele aí eu estou conseguindo meus objetivos. E eu indico que as pessoas vão lá e procuram que com força e coragem o Sebrae no meio vai dar tudo certo. É a essência da nossa conversa. E com isso eu me despeço. Eu agradeço muito, Elias, pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos também. A casa é sua, você sabe, e volte sempre. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, referencio aqui nossos MEIs, são os grandes empresários do Brasil, viu, Sebastião? 99% dos negócios do Brasil são pequenos negócios e que mais empregam. A gente ultimamente tem tido na média de 70% a 80% da geração de empregos vindo dos pequenos negócios. E o Sebrae está aí para eles, né? A gente vive por isso, entende como uma política pública inclusiva e o caminho do empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, passa pelo caminho de sucesso do nosso país. Muito obrigado e a gente está à disposição sempre. Ótimo. Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza foram muito proveitosos. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas. É sempre um prazer ajudar, principalmente ao lado do Sebrae, que é um super companheiro na batalha aí de ajudar os empreendedores do Brasil. Parabéns a vocês pelo trabalho de vocês também, a vocês também pelo trabalho. A gente encerra, sim, essa edição de hoje, edição especial do Vida de MEI. Na sequência, você acompanha o programa Vida de MEI. Amanhã tem mais, a gente volta amanhã, e o nosso tema de amanhã é beleza. Então acompanhe a gente de casa, venha para cá para o canal Empreender também, acompanhe a gente pelas redes sociais. Por hoje é isso, um forte abraço e até mais.